Uni Inova. Agora, na Uni FM. Olá, muito boa tarde para você que está com a gente aqui na Uni FM nos 94.5 do seu rádio. Mais um Uni Nova. Eu, Ângela Luvisotto, estou aqui com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Amanda Medeiros Dias, que é médica integrativa com certificação em medicina endocannabinoide. Boa tarde, Amanda. Seja muito bem-vinda à Uni Nova. Olá você que está escutando a gente de casa. Boa tarde, Ângela. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Vamos lá, vamos desmistificar. Pois é, esse nosso assunto de hoje, eu fiz questão de trazer a Amanda no nosso programa, porque é um assunto que tem avançado muito quando a gente olha pelo aspecto científico, mas que ainda traz muito tabu envolvido, né, Amanda? O uso da cannabis medicinal, ela tem crescido muito e o Brasil tem se destacado nessa produção e até com relação à legislação também, que eu queria que você falasse um pouquinho de em que pé que nós estamos aqui no Brasil. Perfeito. Muitas pessoas não sabem, mas nós aqui no Brasil somos uma das universidades que mais pesquisamos, a USP e Unicamp, sobre cannabis medicinal no mundo. Então, é um estudo que começou aqui desde 64, com um professor chamado Elisaldo Carlini, onde ele assumiu esses estudos mostrando que o canabidiol poderia ser eficiente no tratamento das epilepsias, principalmente em crianças. E desde então esse projeto vem sendo desenvolvido aqui no Brasil e a nível mundial também. Cada vez mais a gente tem um número mais robusto de evidência científica que existe sim uma planta que consegue controlar um sistema, que é o nosso sistema endocannabinoide, um sistema que todo vertebrado tem, com receptores, com ligandes, com compostos que estão prontos para receber essa terapêutica, esse tratamento. Então hoje a gente sabe que pode ser indicado para mais de 150 patologias, todas elas vinculadas ao sistema nervoso central, doenças como mal de Alzheimer, Parkinson, autismo, paralisia cerebral, crises convulsivas de difícil controle, câncer. Então, existem vários indícios de que a cannabis ela é um bom sintomático, ela é um medicamento que diminui os sintomas ansiosos, sintomas de insônia, de dores. Então, por isso que ela consegue abranger tantas patologias. E ela é um tratamento complementar para essas doenças ou pode ser sim um tratamento principal? O foco do tratamento pode ser voltado para cannabis medicinal? Normalmente é um tratamento complementar. O paciente que já faz uso de outros medicamentos e quer iniciar o uso da cannabis medicinal, do canabidiol, do canabinol, que é o CBN, existem várias outras moléculas hoje que a gente também está entendendo que são muito benéficas para determinadas doenças, não só o canabidiol, que essa é a molécula mais famosa, né, da planta da cannabis. Mas voltando, né, a gente pode usar concomitantemente. Então, o paciente pode continuar o tratamento que já faz. Exemplo, num câncer de mama. O paciente vai lá, faz os processos de quimioterapia, mas pode estar utilizando a cannabis para diminuir as náuseas, para melhorar a questão das dores, para abrir um pouquinho o apetite. Então, existem algumas composições de óleo com maior teor de THC, que é o tetrahidrocannabinol, que a gente tende a imaginar que ele não tem uso terapêutico, mas tem sim. E aí você pode utilizar esses compostos concomitantemente com o tratamento. Então, uma coisa não exclui a outra. Perfeito. É um tratamento complementar que tem indicação. E, bom, crises de epilepsia também se observa que funciona muito bem para controlar as crises, né? A gente vê muitas mães aí que sofrem com seus filhos com crises, que tinham várias crises ao dia, ao usar o canabidiol, essas crises diminuem. É isso mesmo? Olha, é isso. Na verdade, o boom da cannabis medicinal, tudo começou quando a gente entendeu, né, como humanidade, que poderia ser um anticonvulsivante potente. Então, quando a gente olha a história dos Estados Unidos com a cannabis medicinal, existia uma menininha lá chamada Charlotte, da qual ela convulsionava muito, inúmeras vezes ao dia, passou a utilizar o extrato rico em canabidiol, né, o extrato da planta cannabis, rico em CBD, e aí começou a ter controle parcial e daqui a pouco quase que total das crises. Então, foi um achado e os outros países começaram a estudar também, né, o que poderia ser essa molécula anticonvulsivante que estaria dando esse efeito sem nenhum efeito colateral, ou seja, sem nenhuma hepatite medicamentosa, sem sonolência, sem nada que fosse prejudicial ao paciente.
Então, começamos a usar, né? Agora os estudos estão cada vez mais robustos, mostrando que sim, que pode ser uma alternativa bem importante para quem tem epilepsia. E quais são os formatos em que pode se usar? É o olhinho? Tem mais algum outro tipo de formato que a gente pode extrair essa molécula para tratamento? Olha, Ângela, hoje existem muitas maneiras. O mais comum é sim o extrato, o óleo e também as pomadas, né? São muito comuns. Mas existe supositório de CBD, existe adesivo de CBD, as gomas, né? Que são umas gominhas, assim, parece uma balinha de goma, de vários compostos da cannabis também. Então, hoje existe spray resgate, que você pode usar na hora das crises na boquinha da criança. Ah, que legal. Spray nasal. Então, existe uma gama de produtos, assim, mas o que mais chega hoje às farmácias aqui no Brasil, né, é o formato de óleo mesmo. Eu ainda não vi o formato de pomada na farmácia. Hoje já são 28 produtos disponíveis nas redes. Uhum. E quando a gente olha no contexto mundial, o uso da cannabis medicinal, ela tem crescido no mundo inteiro? É uma tendência? A gente pode dizer que é uma tendência para o futuro como tratamento complementar? Olha, eu acredito que sim, é uma tendência, porque na verdade a gente já utilizava cannabis há muito tempo, né? É milenar esse uso, ele tem mais de 12 mil anos. Então a gente já tem relatos que o Egito Antigo utilizava para tratar doenças de pele, psoríase, também o Império Chinês, eles descreviam que a cannabis era boa, o chá de cannabis, para tratar uma doença que eles chamavam de memória fraca, que hoje a gente sabe que é o mal de Alzheimer. Então, sim, entendi. Aí chegou um determinado momento ali que realmente a gente veio a ter o proibicionismo dessa planta, e a partir desse momento, mais ou menos uns 150 anos atrás, a gente parou de estudar ela e como se tivéssemos esquecido que ela que o que faz a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Aham, com certeza. Então, a gente, né, agora está como todo medicamento, né, na verdade. Como todo medicamento, exatamente. Então, agora a gente está recapitulando essa ideia que ela pode sim ser benéfica, entendendo mais como funciona esse sistema endocannabinoide. Então, Ângela, você produz a sua própria cannabis, você sabia? Não, isso é uma curiosidade que eu não sabia. Sim, nesse sistema endocannabinoide, nós produzimos a nossa própria molécula. Quando a gente está defasado, não está conseguindo uma boa produção dessas moléculas, que nós começamos a desenvolver as doenças. Então, é um sistema que funciona através de modulação. É um sistema muito rico, e a gente tem que entender cada vez mais como que isso funciona e como que isso pode ajudar a gente a chegar numa melhora como um todo. Mês de abril é o mês em que se fala muito sobre o autismo. Nos últimos anos tem se levantado uma bandeira muito grande para inclusão dos autistas, para entender melhor o que é o autismo, que até bem pouco tempo atrás não era muito compreendido, assim como o uso da cannabis medicinal, que também tem uma aplicação importante para o tratamento do autista, né? Por que é bom para o autista o uso da cannabis medicinal? Perfeito. Ângela, não existe um medicamento que seja direcionado para TEA. TEA a gente trata com terapias, Sim, com uma boa suplementação, mantendo uma boa dieta, com estímulo. Então, todos os medicamentos que a gente usa no TEA são sintomáticos, são medicamentos para diminuir os sintomas, por exemplo, de ansiedade, ou de algum tipo de compulsão, ou melhora do quadro cognitivo. Então, a gente vai usando ali os sintomáticos, mas não existe um medicamento direcionado. Eu te digo que o canabidiol é assim como esses outros sintomáticos. O canabidiol ele vai atuar no sistema endocannabinoide, que é um sistema que está acoplado ao nosso sistema nervoso central. Então, funções da criança como ansiedade. Sim, o canabidiol tende a diminuir esses comportamentos ansiosos, agindo como uma fluoxetina, por exemplo. É um calmante, né, entre exato. aspas.
como se a criança tem um problema do sono, a gente pode usar o CBN, que é o canabinol, específico para o sono. Então pode ser uma tentativa, né, ao invés de usar aí os medicamentos convencionais, como a tensina, risperidona, Nelzine. São medicamentos fortes, né? E o canabidiol é mais light, dá para dizer assim? É como se fosse um medicamento que já é um medicamento de modulação, né? Você já tem um sistema para estar recebendo esse medicamento. Ninguém tem um sistema paracetamol, por exemplo. Entendi. Então, sim, é um medicamento mais tranquilo e ele não tem esses efeitos colaterais de hepatotoxicidade, de poder gerar uma toxicidade para o paciente, o que é bem interessante também. Então, uma grande vantagem, né, com relação a outros remédios. Claro que quando a gente pensa no TEA, existem muitos fatores aí que a gente precisa falar, né? Existem várias outras vitaminas que também podem ajudar, como a vitamina B12, os probióticos para fazer uma boa modulação intestinal, porque a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, que a gente também produz os neurotransmissores que a gente produz a nível de nervoso central, como GABA, serotonina, dopamina, que são super importantes, a gente também produz no intestino. Então, manter uma boa dieta para esse autista, livre de açúcar, com menos alimentos inflamatórios possíveis, e sem enlatados, sem embutidos. Então, tudo isso vai ajudar para contribuir para um bom funcionamento daquele corpinho. E o canabidiol pode cair como uma luva aí. E ele pode ser usado ao longo da vida inteira? Ou ele tem um período? O que já se sabe sobre isso? Ele pode ser usado contanto que tenha sintomas. Se o paciente melhora daquele sintoma, por exemplo, você vai usar o canabidiol para melhorar sono. E aí você usou ele lá 1 ano, 2, 3, melhorou sono, o paciente se adaptou, começou a mudar alguma dinâmica e ele começou a dormir melhor. Pronto, você não precisa mais dele. Usar. Não é uma coisa que você tá ali presa com aquele medicamento para sempre. Eu acho que uma das coisas que envolve tanto, né, que gera tanto tabu com relação ao uso da cannabis medicinal, é também essa questão de se tornar dependente, porque a gente conhece a maconha, né, claro, que é uma droga, né, dependendo da forma como é usada, é uma droga. Isso é um mito? O paciente se torna dependente do canabidiol ou não? Ou o uso equilibrado e supervisionado, ele não traz esse risco? O canabidiol em questão, essa molécula, o CBD, não causa nenhum tipo de euforia ou vontade cerebral de usar ou vício, tá? Essa molécula em específica, ela não é uma molécula psicotrópica, então ela não causa nenhum tipo de vício. Claro que quando a gente fala da maconha fumada, que é o que você citou antes, aí essa maconha fumada vai ter um índice considerável de THC, que é o tetrahidrocannabinol. Que o objetivo é outro. E aí, sim, essa molécula, ela tem alguns estudos mostrando que 10% das pessoas que utilizarem essa molécula de alguma forma podem sim desenvolver uma querência por ela, enfim, até uma maneira de vício mesmo. Mas o canabidiol em específico, não. Em nenhum formato? Em nenhum formato, nem goma, nem óleo, nem adesivo, em nenhum formato não existe vício por canabidiol. Vou te fazer uma outra pergunta agora. O canabidiol pode ser usado também para ajudar no controle do tabagismo, por exemplo, já que a gente falou em fumar? Isso, exatamente, com certeza. Você conseguiu entender o porquê que ele pode ser utilizado em tantas doenças. Porque ele diminui a ansiedade. Entendi. Então, quando você diminui a ansiedade, ele é um ansiolítico potente, né? Então, a gente consegue trabalhar em diversas doenças. Exatamente essa é a aplicabilidade dele. Perfeito. Se você pudesse sonhar onde as pesquisas podem chegar, o que você gostaria de ver num futuro próximo com relação ao uso medicinal do canabidiol? Eu gostaria de ver o canabidiol no SUS, né? Ai, que maravilha! Regulamentado e dispensado pelo SUS. Existe um projeto da Farmácia Viva, que é um projeto onde os pacientes refratários que precisam tanto do CBD, do canabidiol, quanto do THC, como eu citei aqui em alguns momentos, ele não é uma molécula má, ele é uma molécula excelente, mas a gente tem que, não é para todo mundo, né? Então, a gente tem que saber os momentos de usar, mas essa dispensação do produto no SUS, você poder ter clínicas públicas de pacientes refratários, né, que estão buscando um tratamento alternativo para o alívio de suas dores, isso ser possível
dentro do SUS. Acho que esse é o maior sonho. Perfeito. E quais são os grandes obstáculos hoje para que isso aconteça, na sua opinião? Acho que o primeiro deles é a produção. A gente precisa regulamentar a produção aqui no Brasil. A partir de maio, a Anvisa tem um prazo para poder colocar quais vão ser os requisitos para esse plantio passar a acontecer aqui, a distribuição do produto passar a acontecer aqui. E então vamos esperar, né? O STJ colocou esse prazo, a Anvisa vai ter que cumprir. Então eu acredito que a partir do momento que a gente começar a ter uma maior produção, porque terra a gente tem, né? Bastante. Muito, E mão de obra. E essa é a nossa expertise, né? Produzir terra, né? Exato. Gerar riqueza, alimento. Por que não medicamentos, né? Exatamente, por que não medicamentos? E começar a fazer essas testagens dos medicamentos produzidos aqui dentro das universidades, como já acontece hoje aqui na Universidade Federal do Paraná. Perfeito. Grupo de Química já é liderado ali por pessoas que já estão atentas ao uso do óleo. Então, a Federal já tem esse braço aqui dentro. E eu acredito que é expandir isso, sabe? Expandir isso a nível nacional. Que a gente precisa crescer, a gente precisa prosperar tanto em ciência quanto economicamente também. Eu acredito que essa planta pode ser um presente para melhorar nos dois. Perfeito. Doutora Amanda, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista. Eu acho que foi muito esclarecedora, é um tema importantíssimo que a gente precisa discutir enquanto sociedade para poder avançar. Queria te agradecer a sua presença aqui no Uninova. Obrigada, eu adoro essa rádio. Meu marido, então, é fã do ele falou, que maravilha. Muito obrigada. Olha, vou tocar no seu radinho, hein? Muito bom, gente. Eu que agradeço. Quem estiver escutando e quiser me conhecer nas redes, o meu Instagram é @amanda.med2020. amanda.med2020 e lá tem bastante conteúdo sobre cannabis medicinal, as aplicabilidades e quais são as news aí, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Perfeito, muito obrigada, Amanda. E você que está com a gente aí, volta agora para sua programação musical, essa que tanta gente adora, né? E a gente fica muito feliz em receber esses relatos. Fique com a gente, semana que vem tem mais Uninova aqui nos 94.5 do seu rádio. Uni Inova. Na Uni FM.